Meus amados e meus queridos irmãos, mais uma vez nós estamos aqui reunidos e unidos no mesmo propósito, a fim de trazermos mais um comentário de mais uma lição bíblica dominical. Lição esta, que desta feita é a terceira lição do primeiro trimestre de 2015. A gente já se passou aí por duas lições, que foi Deus dar a sua lei ao povo de Israel, o padrão da lei moral. Agora a gente vai entrar em uma sessão de 10 lições consecutivas, das quais vai tratar especificamente sobre os mandamentos. As duas primeiras, A primeira foi sobre uma visão panorâmica acerca da lei. A segunda lição teve um contexto aí panorâmico em cima do decálogo. Agora nós iremos passar para a terceira lição, onde trata aí do primeiro mandamento. E nós vamos ter aí essas 10 lições tratando acerca dos mandamentos, Vamos iniciar essa sessão com a terceira lição, que tem por título Não terás outros deuses. O textuário se encontra em Deuteronômio 6:4, que diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor. Nosso Deus é o único Senhor. Só o textuário aqui, por si só, já fala toda a verdade acerca do monoteísmo, acerca aí de que só existe um Deus. Assim, o povo de Israel acreditava. E nós, nos nossos tempos, devemos acreditar. E além de acreditar nesta palavra, nós ainda temos que passar esta palavra para as gerações futuras. A nossa verdade prática diz assim: o primeiro mandamento do decálogo é muito mais que uma apologia ao monoteísmo. Trata-se da soberania de Deus que libertou Israel da escravidão do Egito. Então, no decorrer da nossa lição, nós vamos descobrir que o primeiro mandamento dos 10 mandamentos do Senhor, ele é muito mais do que uma defesa do monoteísmo. É uma prova acerca da soberania de Deus. É a soberania de Deus aí enquadrada dentro do primeiro mandamento. A nossa lição, ela é composta por 4 pontos, 3 pontos, e o quarto ainda, que vem sobre o monoteísmo, 4 pontos a nossa lição. E dentro desses pontos, eu quero focar apenas umas partes da nossa lição, as partes aí mais importantes, que chama mais a sua atenção, para que quando você for professor, estiver diante da sua classe, esse comentário possa lhe ajudar. E você que é aluno que está nos assistindo, através dessa explanação, desse comentário, você possa também aí aprender mais, ou estar aí mais inteirado deste assunto, do qual vai ser ali promulgado, apresentado na sua classe, na sua escola bíblica dominical. A introdução fala assim: o primeiro mandamento vai além da proibição à idolatria, é contra o politeísmo, seja em pensamento, seja em palavras. O propósito é levar Israel a amar e a temer a Deus e adorar a Deus, E somente ele, com sinceridade, Deus libertou o israelita da escravidão do Egito, e por esta razão tem o direito ao senhorio sobre eles, da mesma maneira que Cristo nos redimiu e se tornou Senhor absoluto de nossa vida. Então, aqui na introdução, a gente já tem uma garantia, uma certeza de como foi que Deus ele alcançou essa soberania e de como ele estava querendo introduzir este pensamento ao seu povo, mostrando ao seu povo aí por que o povo deveria
obedecer esses mandamentos. E a gente entende que o primeiro mandamento, ele vai muito mais além do que uma simples proibição, né? Deus está cobrando ao povo de Israel, com esse primeiro mandamento, acerca da adoração. Deus está dizendo, em outras palavras, não coloque outro Deus diante de mim, ou seja, no lugar de adoração a Deus, não pode haver outro Deus, nem em pensamento, nem em palavras, nem em atos, nem em atitude, né? Então, é muito sério a questão da adoração. E olhando para a história do povo de Israel, o porquê que este mandamento ele foi elaborado, né? Por que a urgência de Deus a apresentar este mandamento ao povo de Israel? A gente estudando os povos da antiguidade, da antiga Mesopotâmia, a gente entende que aquele povo, eles viveram ali, fizeram parte do berço da civilização, os egípcios, mas também é o berço da idolatria. O povo de Israel, a nação de Israel, ela foi formada ali em meio a essa idolatria, em meio ao politeísmo, onde o povo tinha mais de um Deus, adorava mais de um Deus. E a gente percebe que o povo de Israel, ele veio se formar ali naquele berço, onde era comum as pessoas adorarem mais de um Deus, onde era comum as pessoas professarem fé em muitos deuses, né? E o povo de Israel era um povo do qual Deus o escolheu, né? Dentre todas as nações, Deus escolheu a Israel para lhe honrar, para lhe apresentar e para ser aí uma nação escolhida. E Deus não queria que o povo de Israel chegasse a estar adorando dois deuses, a andar em dois caminhos, coagitando entre dois pensamentos. Não, a ideia que Deus quer transmitir para o povo é de que o lugar de adoração a Deus é único, é singular, e tem que ser com muita clareza que é só Deus que é digno de toda honra e de toda glória. Eu quero passar aqui para o primeiro ponto, onde vem intitulado como a autoridade da lei, a fórmula introdutória do Decálogo. Os 10 mandamentos estão registrados em 2 lugares na Bíblia, em Êxodo e em Deuteronômio. A fórmula introdutória, então, falou Deus todas estas palavras, dizendo: é característica única, como disse o rabino e erudito bíblico Beno Jacob. Nós não temos um segundo exemplo de tal sentença introdutória, nem mesmo na passagem paralela em Deuteronômio. É repetida, mas aparece de maneira reduzida ao mínimo absoluto, né? Então, esse comentarista aqui, ele comparou as duas passagens, tanto a de Êxodo quanto a de Deuteronômio, né? E ele percebeu alguma diferençazinha entre ambas, né? Porque a primeira, lá de Êxodo, foi quando Deus mesmo falou e escreveu nas pedras para Moisés. E lá de Deuteronômio já é Moisés recapitulando os 10 mandamentos, já de uma forma aí, vamos dizer assim, mais compactada, né? Mais completa, porque Moisés, além de estar ditando ali os mandamentos para aquele povo que ia entrar na terra prometida, Moisés agora passa a dar informações, o porquê não do povo quebrar os mandamentos, né? Moisés, ele mostrou ali todas as instruções para que o povo não viesse a cair nesse erro de estar vacilando, de estar de uma certa forma, como é que se diz? De uma certa forma está trazendo para si maldições através do erro, através do pecado. Deus é um ser singular, por isso a nossa adoração e devoção devem ser exclusivas. O ponto central da nossa lição, ele vem marcado, né? Dizendo-nos que Deus é um ser singular, um Deus único, né? Não existe um Deus como o nosso Deus.
Então a adoração a esse Deus deva ser uma adoração também exclusiva, única, né? Então todos os momentos da nossa vida devemos estar adorando a Deus. E não é adoração de aparência, não é uma adoração de qualquer forma, de qualquer jeito. Não, tem que ser uma adoração verdadeira, pois a Bíblia diz que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade, né? Então, nós devemos estar atentando para esta palavra. O segundo tópico fala as partes do concerto. O prólogo dos 10 mandamentos identifica as partes do concerto do Sinai. Eu, o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Estas palavras são a fonte da autoridade divina da lei e o prefácio de todo o decálogo, e é o termo legal de um pacto. Então a gente vê aqui no segundo tópico as partes aí do concerto. Deus de um lado, autor do concerto, o povo de outro lado, né, que fazia parte, era a segunda parte do concerto, e Moisés no meio, que era aí o intercessor desse concerto. Então o concerto, ele não poderia ser quebrado pelo povo. Por quê? Porque o povo, eles faziam parte do concerto, mas não eram eles mesmos que tinham aí criado aquele concerto, ou era autor daquele concerto. O único autor era Deus, então ele era o único que podia revogar ali as ordens daquele concerto. E a gente viu que aquele concerto, né, ele foi instituído por Deus, apresentado ao povo por intermédio de Moisés, e o povo aí acabou que, de uma certa forma, a gente vai lendo os livros da Bíblia, né, depois que o povo ali avança, e agora eles passam a habitar na terra prometida. E ali o povo, os anos vêm, vai se passando, e eles acaba que esquecendo desse concerto. E acaba que esquecendo de todos os mandamentos do Senhor. E a gente vê que Deus sempre aconselhava, levantava um profeta, um rei, um sacerdote, para estar aconselhando o povo, né, a voltar ao concerto, a voltar a fazer uma aliança, né, validar aquela aliança. Mas o povo, eles sempre tiveram o coração endurecido, mas Deus nunca desistiu, né, do seu povo. E hoje a gente olha para Israel, vê que é uma nação, vê que é um estado que tem a sua própria bandeira, que tem aí é conhecido mundialmente, né, na questão de riqueza. É um país muito rico, é um país tecnológico que tem em suas mãos, né, bênçãos advindas aí desse concerto com Deus, né? E a gente percebe através da nação de Israel que isso serve também para nós nos dias de hoje, que se nós atentarmos para os mandamentos do Senhor, nós também vamos ser abençoados, nós também vamos alcançar a misericórdia do nosso Deus. Então vale a pena, irmãos, nós estarmos reunidos e unidos sempre no propósito de adoração e exaltação ao nome do nosso Deus, porque só Ele é digno de toda honra e de toda glória. A autoridade da lei está manifestada na fórmula. Então falou Deus todas estas palavras dizendo, né? E às vezes nós, estudando aqui a nossa lição, nós percebemos que ainda existe algumas pessoas que se levantam aí contra esse mandamento de Deus, né? Quando Deus apresenta esse mandamento, tem alguns que não entendem muito de Bíblia ou quase nada e fica aí dizendo, inventando especulações, dizendo que Deus é um Deus tribal, um Deus nacional, por causa desse mandamento, porque se prende nesse texto e não analisa o contexto, né, o que está em toda a lei, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. E a gente vê que o Gênesis, ele diz ao contrário, que o Pentateuco em si, a lei de Deus em si, ela diz ao contrário do que essas pessoas acreditam, do que esses andam pregando por aí, dizendo que o nosso Deus é um Deus tribal, um Deus nacional. Não,
O nosso Deus é um Deus universal. Ele é aceito em todas as nações. Ele é o Deus de todas as nações. Ele é um Deus não apenas de uma tribo, de um povo, de uma língua, de uma nação, não. O nosso Deus, a Bíblia diz que em suas mãos está o cajado, ou seja, a vara que rege todo o universo. Então a gente percebe que Deus, ele é um ser universal. E lá em Gênesis, quando fala acerca da Arca de Noé, ali também nós podemos ter uma forte evidência de que o nosso Deus, ele é um Deus aí universal. Ele é um Deus verdadeiro. Ele é um Deus que vela pela sua palavra, né? Independente do tempo, mas Deus, ele vela por sua palavra, pois a sua palavra, ela é verdade e ela é também eterna. Diz que todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus, ela permanece para todos sempre. O segundo ponto da nossa lição fala acerca do primeiro mandamento. O primeiro ponto da nossa lição, para deixar bem claro, para que você entenda, é apenas uma base, foi apenas aí uma base que o comentarista usou para que nós nos apoiássemos, né? Antes de adentrarmos aí para o nosso segundo ponto. E nós vamos entrar agora para o segundo ponto da nossa lição, né? Vamos aqui, o segundo ponto fala o primeiro mandamento, um código monoteísta. O pensamento principal do primeiro mandamento abrange a singularidade e a exclusividade de Deus. Esse mandamento é o fundamental da vida em Israel, a base de toda a lei e de toda a Bíblia. Jeová é o único e verdadeiro Deus e somente Ele deve ser adorado, né? Então não abre nenhum tipo de espaço para adoração a outra coisa, a um ídolo, quem sabe a um santo, quem sabe a uma pessoa que é, quem sabe, ao nosso semelhante, ou alguma obra feita por mãos humanas, né? Não, a Bíblia aqui no primeiro mandamento já não deixa mais espaço para isso, né? É fechada aqui todas as portas de adoração a outras divindades, né? Porque diante de Deus não subsiste nenhuma divindade, né? A não ser o próprio Deus, né? Então Ele mesmo é quem nos criou, Ele foi quem nos fez e fez com esse propósito de sermos aí pessoas que o adoremos acima das circunstâncias, acima das vantagens, ou de uma forma aí imparcial, né? Não medir esforços para estarmos adorando a Deus. Nós devemos, acima de tudo, estar adorando a Deus, porque Ele é digno de toda a adoração. Então, meus irmãos, vale lembrar que quando Deus está no controle, nós devemos sempre dar a Ele a glória, né? E sempre reconhecer que Ele é o nosso Senhor e Salvador, assim como a nação de Israel reconhecia isso. Quando receberam esse código, que eram os mandamentos, nós devemos atentar e extrair ali daquela história, né, daquilo que aconteceu naquela festividade, na promulgação da lei, nós devemos tirar essas lições também para a nossa vida. O segundo tópico do segundo ponto fala a idolatria do Egito. Os antigos egípcios empregavam o termo Tó-Neteru, terra dos deuses, né? Então, a princípio eu falei que a Mesopotâmia, né, era aquele espaço geográfico que era ocupado ali, ficava entre o rio Tigre e o rio Eufrates. É uma terra muito rica, o berço da civilização, mas também o berço da idolatria. Segundo estudiosos, nas pirâmides, através de estudos e epígrafes ali, eles deduziram, né, e conseguiram provar de que foram encontrados mais de 200 deuses no povo antigo, dos egípcios, e mais de 200 também aí mitos acerca de deuses que eles adoravam. No Antigo Egito, o povo adorava tanto Deus que para cada cidade tinha um Deus diferente. Tinha cidade que tinha 2 deuses, né? Então a gente percebe que o povo egípcio era um povo idólatra, era um povo politeísta, que eles não mediam esforços
para criar e intitular novos deuses, né? E já o povo de Israel era contra isso. O povo de Israel estava ali no Egito, mas eles só adoravam o único Deus, né? Certo que depois a gente percebe que alguns do povo de Israel, eles não puderam entrar na terra prometida. É por isso, porque eles se contaminaram na idolatria, adorando coisas que não era Deus e que não era digno de adoração. Então nós devemos colocar isso na nossa mente, de que o único que é digno de toda adoração é o nosso Deus, né? O terceiro tópico fala como Israel preservou o monoteísmo de Abraão. É muito interessante esse tópico. Fala assim: os egípcios abominavam os pastores de ovelhas, principal atividade dos filhos de Israel. Por esta razão, os hebreus foram viver em Gozém, separados da idolatria, né? Então a gente viu aqui que o povo de Israel, eles mantiveram a fé em um único Deus, porque eles decidiram sair ali do centro da idolatria e passar a viver separados do povo egípcio. O povo egípcio, ele vivia ali no centro, né? Quem sabe, eu acho que na capital, em Mêfis, no Egito. Mas aí o povo procurou um lugar mais distante, mas que fazia parte do limite do egípcio. Mas eles viviam mais no interior, criando ovelhas e adorando um único e verdadeiro Deus. Então, por isso que eles conseguiram, né, adorar um único Deus, ser monoteísta em um país politeísta e mesmo assim divulgar, né, esse monoteísmo para as gerações futuras. Foi desta forma que o povo preservou a adoração a um único Deus, né? Foi no campo. O terceiro ponto fala exege do primeiro mandamento, outros deuses. A palavra hebraica Aerim e Elohim, outros deuses, refere-se aos falsos deuses. O substantivo Elohim se aplica tanto ao Deus verdadeiro como aos deuses das nações. No primeiro caso, é usado para expressar o conceito universal da deidade, como encontramos no capítulo inteiro de Gênesis 1, pois expressa a plenitude das excelências divinas, né? Então, fazendo a comparação aqui do primeiro mandamento com o capítulo 1 de Gênesis, a gente sempre vê as dádivas de Deus, que Deus ele é universal, é o Deus que criou, é um Deus soberano, é um Deus que fez todas as coisas. O ponto de discussão, a expressão diante de mim, em hebraico é al-panai, o termo de significado amplo, além de mim, acima de mim, ao meu lado, oposto a mim, né? Essa variedade de sentido pode levar alguém a pensar que o primeiro mandamento não proíbe o culto dos deuses, mas a adoração aos deuses diante de Deus. Há quem defenda tal interpretação, né? Então a gente vê que nesse mundo que nós estamos vivendo, que nós fazemos parte, existe gente de toda espécie, né? A ponto de defender a adoração a outros deuses, a ponto de estar defendendo a adoração a outras divindades, sabendo eles que eles estão indo de encontro à soberania de Deus, né? Eles estão aí se opondo, né, à verdadeira adoração ao Deus vivo. E quem tem essa tal atitude de adorar aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não é digno de louvor nem de adoração, tem um final muito triste, né? É bem importante nós estarmos frisando isso e focalizando isso na nossa classe, de que nós devemos adorar ao único Deus que é verdadeiro, né? Esquecer qualquer tipo de adoração a coisas banais desta vida, porque a nossa recompensa, se adorarmos o Deus verdadeiro, está no céu. Agora, se adorarmos coisas terrenas, nós seremos consumidos pela ira de Deus, né? Então, meus irmãos, eu quero agradecer a oportunidade. Logo depois, nós estaremos trazendo aí a segunda parte deste vídeo, trazendo aí conclusão de todo o nosso comentário e também o último ponto da nossa lição, trazendo aí uns pontos mais importantes, que o quarto ponto, ele vem mais trazendo aí os últimos detalhes da nossa lição, e eu acredito que vai lhe ajudar bastante, né? Então, muito obrigado por você estar ouvindo aí o nosso comentário. Que Deus te abençoe.
e que no próximo domingo, na sua classe, na sua sala de aula, você possa estar explanando esta lição de uma forma maravilhosa, de uma forma aí que os seus alunos venham entender e compreender o que é importante para as suas vidas. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém.